A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Te adora, Senhor. Te adoramos. Vamos declarar com bastante força. Vamos declarar: teu reino é sempre eterno, firmado em justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Nós somos convocados a ser a embaixada do reino de Jesus nessa cidade. Nós somos convocados a ser embaixada do reino nesse estado, nesse país. Que cada casa seja uma embaixada do reino, para que os membros de cada lar sejam ministros, sejam pessoas capazes de representar a maravilhosa graça de Deus, o maravilhoso amor de Deus e a presença do Espírito Santo. E por isso nós entronizamos quem de verdade é o nosso Rei, quem de verdade é o nosso Senhor, que é o Rei Jesus, glorificado, exaltado, nome sobre todo nome. Nós exaltamos esse nome, nós exaltamos o teu nome, Jesus. Não há nome mais lindo, não há nome que nós desejamos mais. Nós confiamos em Ti, nós confiamos no Seu poder, nós confiamos na Sua destra, nós confiamos, Pai, nos Seus desejos a respeito de nós, a respeito da Tua igreja, a respeito do mundo, Pai, porque Ele é Teu, o Senhor criou com o propósito de exaltar a Sua glória, Pai. Por isso nos traz esse prazer, Pai, esse prazer de Te exaltar, Senhor, esse prazer de glorificar Teu santo nome. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Grandioso vencedor, em Teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu Te dou. Grandioso,
glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Dono do mundo, dono do meu coração, é soberano, o domínio está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio libertador. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Vamos declarar grandioso, grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Aleluia. Amém, irmão. Pode se assentar.
Essa é a nova série de mensagens que nós vamos ter a partir do dia 18 de setembro, aqui na Terça-feira da Esperança. Eu espero que você esteja com muita expectativa de poder participar. Nós fizemos a campanha de Jó, foi algo precioso que nós vivemos aqui, e agora nós vamos direto para Tenha Ânimo, mas dia 18 de setembro, por quê? Porque nós temos agora, terça-feira que vem, mais uma mensagem, e aí na próxima terça é aniversário da nossa igreja, e nós vamos ter a presença de um pregador especial, e aí depois disso, nós começamos no dia 18 de setembro, a nossa nova série de mensagens na Terça-feira da Esperança, tá bom? Você hoje que está vindo pela primeira vez, você é muito bem-vindo, só faltava você aqui conosco nesse lugar, e aí está, nós queremos te dar um presente no final da nossa celebração. Se você hoje veio pela primeira vez, ao final nós queremos te oferecer um presente todo especial, que preparamos diretamente para esse dia que você resolveu nos visitar também. Para as crianças menores de 3 anos, nós temos o Espaço Que Discípulos, e hoje, por ser ceia do Senhor, as crianças ficarão conosco o tempo todo aqui na ministração. Caso você deseje, com o seu filho ou sua filha, se retirar para o Espaço Kids, você pode ficar ali. Apenas se lembre de que a ceia do Senhor não será ministrada lá, mas será ministrada aqui. Então você tem que sair no momento da ceia, quando chamar, você vem aqui dentro para poder receber a ceia do Senhor, juntamente com os seus filhos que são batizados, aqui nesse lugar. Lembrando que as crianças que são batizados nessa igreja pelos seus pais, eles podem tomar a ceia do Senhor, mas o pai e a mãe não deixam a criança pegar. O pai e a mãe ministra a vida do seu filho, pega o cálice, pega o pão, e ele fará isso autonomamente, ele fará sozinho, quando ele fizer a sua profissão de fé, lá depois dos seus 12, 13, 14 anos, e assim por diante, tá bom? Então, temos hoje a ceia do Senhor, crianças conosco, caso você precise usar o Espaço Que Discípulos, já está lá montado, para você poder desfrutar desse espaço também. Manhã de oração, quero convidar você na quarta-feira que vem, estar conosco às 6h30, e eu não sei se você estava nesse grupo aqui, quando nós começamos a nossa manhã de oração, e nós fizemos esse círculo tão bonito, durante várias semanas, e eu queria lembrar você, nós precisamos de você de novo, para estar aqui conosco, buscando a Deus, servindo a Deus nesse lugar. São 30 minutos da nossa semana, que nós rendemos a Jesus para dizer: Senhor, abençoe nosso dia, abençoe nossa semana, abençoe nosso trabalho. São 30 minutos encerrando com o café da manhã. Se você estava nesse ciclo, volte a participar conosco. Se você não está e nem estava, fica o convite para estar conosco nessa quarta-feira, às 6h30 da manhã. Mutirão do Amor, nós queremos agradecer todas as casas que doaram, todas as casas que serviram com alegria, através dos mantimentos, dos alimentos. Nós queremos louvar a Deus pela sua contribuição, especialmente os homens com propósito que foram buscar de carro. Houve uma grande movimentação na parte da manhã e na parte da tarde. Nós somos em praticamente 200 casas, quase 200 casas aqui na cidade de Sertanópolis, recolhendo alimentos, e o resultado foi 1.200 quilos aproximadamente. Nós arrecadamos de alimento, mais de 1 tonelada, através do seu serviço, da sua solidariedade. Ainda com certeza faltam alguns mantimentos, como por exemplo, você pode ver o açúcar, nós não ganhamos muito. Caso você queira participar com essa doação, também será bem-vindo. Caso você queira participar com doações de óleo e perguntar depois: o que mais está faltando? Eu não participei, quero agora investir. Pode nos procurar e nós falaremos dos itens em falta para você poder contribuir conosco ainda mais. Mas nós estamos muito felizes pelo sucesso dessa arrecadação e por esse mutirão tão bonito, mais de 1.000 quilos que nós fizemos aqui na nossa comunidade. Louvado seja Deus por isso. Por falar em serviço, em voluntariado, nós estamos precisando de gente para servir conosco no Fruto Maduro. Fruto Maduro é a rede da nossa igreja que trabalha com pessoas acima de 60 anos. E nós fazemos isso todas as quintas-feiras, das 13h30 até as 16h30, 17 horas é o horário do término. Se você tem esse período livre, você poderia ofertar uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Você pode dar o seu nome na secretaria e falar: quero participar do Fruto Maduro, agora como ajudante, como solidário e como voluntário. Como que funciona? Se você tem facilidade com artesanato, você pode ser um instrutor, quem sabe com alongamento, ou quem sabe com uma dança de salão, se você tem esse dom, e poder ajudar os nossos senhores e senhoras a se movimentar um pouquinho com danças que sejam gostosas, próprias para a sua idade. Quem sabe você possa ajudar com o artesanato, pode ajudar com pintura em tela, pintura em pano de prato. Quem sabe você pode nos ajudar em computação, trazendo alguns computadores e mostrando alguma coisa para fazer. Quem sabe Deus colocou no seu coração algo que você possa contribuir. Existem várias e diversas coisas que você pode nos ajudar. De instrumentos a movimento físico, você pode nos ajudar, mas estamos precisando de voluntários. Pastor, mas eu não sei nada, eu não tenho muitas habilidades, eu posso ajudar na cozinha? Claro, você pode ajudar na decoração, na visitação,
visitação, você pode ajudar na busca dos idosos nas casas deles com seu carro. Há muita coisa para ser feita. Oferte um dia da sua semana ou uma quinta-feira do seu mês, mas oferte para trabalhar conosco no Ministério Fruto Maduro. Procure a secretaria, deixe seu nome e nós vamos entrar em contato com você para fazer uma reunião. Nós estamos reajustando o nosso ministério para poder servir melhor as pessoas que estão na melhor idade da nossa comunidade. Eu tenho dito isso para vocês, irmãos, e eu quero que vocês, por favor, agarrem isso comigo, como meu coração já agarrou. De crianças à melhor idade, nós queremos atender a todos bem. Não é porque são crianças que a gente joga elas numa salinha. Você já viu como estão as salinhas delas? Organizadas, bonitas, com professores uniformizados e treinados. E agora nós temos a melhor idade e queremos fazer o melhor para eles. Das crianças, passando por todas as faixas etárias, até os nossos irmãos e irmãs da melhor idade, nós queremos servir com excelência. E para isso a gente precisa de voluntário, de gente, de pessoas que vão servir conosco. Se você sentiu esse chamado, por favor, coloque-se à disposição na nossa secretaria. Nós precisamos disso. E o aniversário de 85 anos que está chegando vai acontecer no domingo que vem, segunda e terça. Então eu espero você aqui nos 3 dias, porque vai ser um mergulhando nas águas de descanso, nas águas tranquilas, de uma maneira mais intensa. 3 dias apenas, mas nós teremos no domingo o quarteto da IP de Dourados, é fantástico. Queria que você estivesse aqui para ver o que eles vão fazer nas suas apresentações, vai ser tremendo, uma unção de Deus. E também na segunda-feira e na terça, o pastor Pedro Leal, aqui da primeira IP de Londrina, um amigo nosso, um homem ungido e ousado por Deus, vai trazer uma palavra muito proveitosa para você, na segunda e na terça. Então eu conto com vocês esses 3 dias, domingo, segunda e terça, para participar conosco. Domingo, pastor, nos 2 horários, 9h30, 19h30 o quarteto. E segunda, 20 horas, terça, 20 horas, o nosso tempo de celebração pelos 85 anos da nossa comunidade. Próximo aviso, está acontecendo agora, ou melhor, vai acontecer no mês de setembro, o que nós chamamos de Bazar Missionário. É a nossa primeira edição. Nós vamos fazer isso no intuito de arrecadar recursos financeiros para missões. Nós temos 5 missionários espalhados pelo mundo e nós queremos suportar eles e ainda outros para que a gente possa servir no campo através das finanças. O Bazar Missionário é o seguinte: cada peça que nós vendemos vai ser direcionado para o campo missionário numa necessidade. Na compra de um item, na construção de alguma coisa, nós queremos servir os campos. Então, se você quer adquirir alguma peça, se você tem alguém para incentivar a vir aqui, olha só que legal, temos peças de 2, de 5, de 10 e de 15, o preço máximo é de R$15 no nosso bazar missionário. Nós vamos aceitar cartão de crédito e você pode vir de segunda a sexta, das 14 às 19 horas. Então quem tem período à tarde livre, vem à tarde. Quem pode depois do serviço, vem no finalzinho da tarde, começo da noite. Nosso bazar missionário, cada peça vendida é para as missões da nossa comunidade. Eu espero que você participe. Pastor, eu quero ajudar. Procure a Andréia Dancini, procure a secretaria, que nós vamos organizar para você vir nos ajudar, que a gente precisa de gente para nos atender nesses dias também, tá bom? Bazar missionário, elas me mandaram algumas fotos. Isso não são imagens meramente ilustrativas, são imagens dos produtos que nós temos aqui, e aí você pode vir adquirir esses produtos ou indicar alguém, mas vai ser na semana do dia 10 a 14 de setembro, tá bom? Porque no dia 16 nós temos o Celebra Kids, domingo que vem eu trago mais informações do que vai acontecer, e eu queria que você estivesse atento, e também dia 16 tem o pedal, e eu tenho certeza que você está se preparando para isso. Antes de semear com os nossos dízimos e ofertas, nós temos uma apresentação linda das nossas crianças que nós vamos assistir agora. Se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim, te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser.
transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena. Ser, valeu a pena. Alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena. Ser, valeu a pena. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena. Valeu a pena. Que coisa mais linda, né? Mas lembrando você, papai e mamãe, que as crianças podem participar, o seu filho, a sua filha pode participar do Ministério de Coreografia Infantil, mas a gente precisa entender uma coisa. Todas as vezes que eles apresentam uma música aqui, é a hora de você fazer a inserção ou inscrever o seu filho na coreografia infantil. Por quê? Daqui 1 mês e meio, 2 meses, se você quiser colocar, eles estarão com uma coreografia em andamento, e ela não consegue mais absorver. E aí a professora vai dizer, olha mãe, não dá para colocar mais. Aí pode ser que você fique chateado e não entenda muito bem o que vai acontecer. Então, papai e mamãe, se você quer colocar o seu filho na coreografia infantil e a sua filha, é agora o momento. Nessa semana, na seguinte, até uns 20, 30 dias a gente consegue inserir. Depois disso, eles já estarão numa nova coreografia para apresentar na igreja. As inscrições para o Ministério Infantil de Coreografia é sempre depois das apresentações que acontecem na igreja, tá bom? Então, tá aberto, você pode fazer isso para que a sua filha e seu filho esteja aqui fazendo algo tão bonito como essas meninas fizeram para nós nesse dia. Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, e eu quero de uma maneira muito especial agradecer a sua generosidade. Eu tenho a certeza que você está fazendo isso com seu coração alegre, e eu tenho a certeza que você tem recebido bênçãos de Deus por ter caminhado na fidelidade. Prova disso é que nós vamos começar amanhã uma reforma, e nós vamos precisar da sua compreensão, porque vai ser um pequeno transtorno. Nós vamos começar a mexer nos nossos banheiros, e vamos mexer em alguns espaços físicos da nossa igreja, que não estão acompanhando o nível de excelência que nós queremos oferecer às pessoas da nossa comunidade. Então amanhã começa, e nós vamos ter aí um tempo para fazer um uso, uma distribuição dos sanitários da nossa igreja, mas vai ficar bonito, as mamães vão ter um lugar. As mamães vão ter um local para trocar o seu filhinho, a sua filhinha. Vai ser um banheirão bem ajeitado, bem arrumado, para a gente poder servir melhor você aqui na nossa comunidade, sem falar em outros lugares que serão também readequados. Mas sabe por que a gente pode fazer isso? Porque você oferta, porque você dizima, por causa da sua contribuição. Tudo que você faz nesse lugar é para glorificar o nome de Deus e para a gente expandir e melhorar tudo que nós temos oferecido ao Senhor Jesus e aos nossos irmãos e irmãs dessa comunidade. Então, vamos fazer isso e continuar fazendo isso. Nós esperamos que você continue, porque assim a gente pode progredir, avançar e podemos fazer muito mais do que temos feito. Vamos ficar em pé, vamos celebrar o Senhor através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu queria que antes de você vir aqui à frente, devolver nessas urnas a sua contribuição, que você só pode ser feita com graça e alegria, eu queria que você cumprimentasse pelo menos 10 pessoas perto de você e dissesse que bom que você veio essa noite, e depois disso pode trazer seu dízimo e sua oferta. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti.
nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nós cremos em ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu. Não há limites, não há. Minha força está somente nele. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Ah, glórias a Ele. Exaltado seja o nome do Senhor. Ah, Jesus, como é bom poder louvar o Seu nome, Pai. Como é bom declarar louvores a Ti. Como é bom, Pai, desfrutar, Pai, dessa liberdade, Senhor, que nós temos, Pai. Como é maravilhoso ter essa liberdade de Te adorar, Senhor. Como é bom compreender, Pai, que o Senhor foi além do que nós imaginávamos para nos dar essa liberdade. Que o Senhor nos resgatou das trevas, que o Senhor quebrou as correntes que nos amarravam,
as correntes que nos tornavam inimigos de Deus, as correntes do pecado, as correntes do medo, as correntes do inferno, as correntes que não nos permitiam entrar em Tua presença, Jesus. Éramos incapazes de Te conhecer, Pai. Éramos incapazes de ouvir a Sua voz, de compreender a Sua palavra, de compreender os Seus desejos sobre nós. Mas o Teu ousado amor foi além. Mas o Teu grande amor foi além. A Tua grande compaixão, misericórdia e graça foi muito mais além. Muito além do que nós somos. Muito além do que nós temos. Muito além das nossas capacidades, da nossa estrutura. Muito além do poder do homem. Muito além da inteligência do homem. Muito além. No lugar mais alto ali está a verdade. Jesus Cristo ressurreto. Jesus Cristo ressurreto entre os mortos. Essa é a verdade. Essa é a verdade que nós cantamos nessa igreja. Essa é a verdade que nós vivemos nessa igreja. Que um único justo se fez pecado por todos. Que um único santo preparou o caminho da santidade para todos. E que um único pastor resgatou todas as ovelhas perdidas que ouvirem o seu nome. Que ouvirem o seu nome. Yeah, yeah. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nos rendemos a esse amor, Senhor. Nos rendemos a Ti, Jesus. Inimigo fui, pois Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tínhamos valor, mas hoje temos. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Com Seu sangue. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito
infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele te encontrou. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Vamos declarar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O Senhor pensa constantemente em você. Você não sai dos pensamentos de Deus. Jesus pensa em sua vida. Ele te encontrou, Ele te resgatou. Ele não se importou em deixar as 99 para correr atrás de você. Ele não se importou de verter o seu sangue, dar a sua própria vida, para que você tivesse vida. Ele não se importou porque Ele te ama, porque você é escolhido, porque você foi chamado para ser filho, porque você foi chamado para ser amigo de Deus. A palavra diz que Ele não nos chama servos mais, Ele nos chama de amigos, porque Ele nos revela as coisas que Ele tem feito. E às vezes você se pega pensando: olha, eu acredito que Deus não me ama tanto assim, porque eu não compreendo as coisas que Ele está fazendo na minha vida, porque eu não compreendo o modo como Ele age comigo. Mas essa canção diz que Ele escala montanhas, que Ele derruba muralhas, que Ele destrói as mentiras. E nessa noite Ele quer destruir as mentiras que o inferno tem falado para você. Essa noite Ele quer destruir as mentiras que a sua mente tem absorvido do meio, tem absorvido das pessoas com quem você convive. As mentiras que você tem recebido de que você não é amado, de que Deus na verdade não se importa com você.
sendo que o mais alto sacrifício já foi pago. Já foi pago. Hoje nós recordamos isso através da ceia, através do pão, através do vinho, do cálice. E essa simbologia nos faz recordar de que o mais alto preço já foi pago, de que a nossa herança já foi comprada, de que tudo que nós precisamos, nós já temos. Você já tem tudo o que você precisa. Não deixe o inimigo colocar mentiras na sua mente que você precisa de algo mais, de que você precisa se esforçar mais para ganhar o amor de Jesus, de que você precisa fazer algo a mais para ser mais importante, porque você já é importante, você já é valioso. O preço já foi pago. Não existe nada de mais valor para ser dado em troca pela sua vida. Não existe, já foi dado. Então se alegre. Se alegre. Se alegre. Porque Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas para te encontrar. Ele derruba as muralhas, destrói as mentiras para te encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para te encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Senhor, obrigado, porque o Senhor foi longe demais para encontrar-nos no nosso pecado, porque nós fomos longe demais na nossa iniquidade e ausência de Ti. Obrigado porque o Seu amor nos alcançou e trouxe luz às nossas sombras, escalou as montanhas da nossa incredulidade, destruiu as mentiras da nossa mente e trouxe para nós, nesse lugar, a esperança de Cristo nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar, por favor. Agradecer aí ao nosso time de adoração por essas ministrações tão especiais para o nosso coração. Lembrando você que participa do coral, amanhã volta os ensaios. O Renato, que é o ministro de música, estava em licença médica e agora amanhã já pode retornar. Você que está no ensaio do coral, amanhã volta normalmente os ensaios, tá bom? Vamos continuar falando. Hoje é a última mensagem da nossa série de mensagens sobre dieta espiritual. E o subtítulo desse tema é Orientações Bíblicas para uma vida cristã saudável. Eu espero, de todo o coração, que você tenha assimilado as verdades que foram ditas desse lugar aqui essa noite. Eu espero que as palavras que foram mencionadas aqui puderam fazer efeitos na sua vida e você trouxe um entendimento sobre a prática disso. Você ouviu sobre a importância do jejum, você ouviu sobre a importância da oração, você ouviu sobre a importância da mesa, você ouviu sobre a importância da contemplação, você ouviu sobre a importância do serviço, você ouviu sobre tantas coisas, que está tudo registrado lá no nosso YouTube. Se você perdeu alguma mensagem, ou se você não se lembra de alguma coisa, você pode acessar o YouTube, no canal da nossa igreja, e acessar a nossa playlist, e lá vai estar dieta espiritual. Você pode assistir novamente e aprender para colocar isso em prática, porque, irmãos, o grande drama pastoral é o seguinte: a gente se prepara como pastor para trazer uma mensagem para a igreja, e o problema é ela não ser aplicável, o problema é ela ficar no mundo abstrato, o problema é ela ficar no mundo das ideias e não ter concretude na nossa atitude. Tem um amigo meu que deu uma aula na escola dominical uma vez por 3 meses, e ele falou sobre a igreja do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é um pastor para os gentios, um pregador para os gentios, o povo longe de Deus. E durante 3 meses ele falou sobre a igreja gentia e sobre os gentios. No final da sua escola dominical, depois de 3 meses, aproximadamente 12 semanas, ele pergunta para a sua escola bíblica dominical e sua plateia: meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que significa uma pessoa gentia? Então uma pessoa levanta lá do meio a mão e diz: eu sei, pastor, por favor, irmã, colabore conosco. E ele, todo orgulhoso da sua aula de escola dominical, ela diz: gentio é uma pessoa carinhosa, amorosa, meiga, educada. Essa é uma pessoa gentil. Ou seja, não entendeu? Patavinas, bulhufas do que foi dado naquele lugar. E essa é a sensação às vezes, porque pela vida espiritual dos irmãos, nós podemos medir se as palavras estão encontrando eco e encontrando verdade no nosso meio. Pela estrutura emocional que nós criamos e espiritual, dá para a gente perceber se essas palavras são vivas
ou se são palavras que estão sendo lançadas aqui, caindo em poucos corações. Eu queria que você colocasse em prática tudo que foi dito sobre dieta espiritual, porque está relacionado à nossa atitude, está relacionado à nossa vida com Deus e à saúde daquilo que nós praticamos na palavra de Deus. Portanto, hoje é um dia para você fechar comigo essa série de mensagens e fazer uma profunda reflexão. Isso para mim se tornou verdade? Tenho jejuado uma vez por mês? Ou uma vez por semana? Tenho orado constantemente? Tenho tido a oportunidade de ter aquele descanso sabático e aproveitar a minha família? Tenho contemplado a criação de Deus em todas as coisas? Tenho servido no ministério? Tenho colocado a mesa com a minha família e ministrado o pão da vida em cada coração do meu lar? Tenho praticado essas verdades absolutas que não são da igreja e nem do pastor, mas que são da palavra de Deus? Tenho? É uma boa pergunta para você refletir aqui nesse lugar essa noite. E hoje nós vamos falar sobre a lei magna da dieta espiritual. Toda dieta tem um elemento chave, e hoje eu quero falar sobre o elemento chave. Sem esse, todos os demais ficam soltos e ficam instáveis. Não há solidez e não há fundamento para a gente estruturar os demais. Por isso que eu deixei por último, propositadamente, para que a gente verifique e reflita sobre isso. Eu quero falar sobre a lei magna da dieta espiritual, que está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Repita comigo: toda palavra. Mais forte: toda palavra. Aqui está. Que palavra é essa? Onde está essa palavra? Onde nós encontramos essa palavra? Onde nós enxergamos? Porque não é só de pão que vive o homem, Jesus diz, usando o texto de Deuteronômio 8:3, também fazendo eco a esse texto. Ele diz: não é só de pão, mas é de toda a palavra que vem da boca de Deus. E onde está essa palavra? Na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Esses 66 livros que tem na sua Bíblia, divididos em 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Do Antigo Testamento, a língua escrita é o hebraico e o aramaico. No Novo Testamento é o grego. Nessa Bíblia nós temos 40 autores diferentes, que escreveram por um período de 2.500 anos entre eles. Do primeiro escritor bíblico ao último, nós temos um intervalo de 2.500 anos. Essa Bíblia, que tem aí 40 autores diferentes, e que tem 4.000 anos de existência na história da humanidade, já há 4.000 anos nós já temos a evidência desses escritos. Se você pegar um livro de 100 anos atrás, você praticamente não consegue se contextualizar a ele. A Bíblia tem 4.000 anos. Esse livro que está em suas mãos, ou que você deixou na sua casa, é o livro da sua vida, é a palavra de Deus, que está exposta a nós, e que tem tanta coisa para nos apresentar, e tão desprezado, tão alheio. Essa Bíblia que você tem, tão rica e tão poderosa, que você pode ter num dispositivo eletrônico, no seu celular, você pode ter no seu tablet, você pode ter no seu computador, você pode ter em papel, você pode ter a Bíblia do jovem, do adolescente, a Bíblia do bebê, você pode ter a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem de negócio, a Bíblia da mulher virtuosa, a Bíblia da guerra espiritual, a Bíblia de estudo pentecostal, a Bíblia com nota-pé de Charles Spurgeon, a Bíblia poderosa, a Bíblia NVI, a Bíblia NTLH. Todas essas são Bíblias esquecidas, abandonadas. Quantos de nós temos 3, 4 versões da Bíblia na nossa casa e nunca a lemos? Nunca a lemos. Uma vida devocional pobre, uma vida de entendimento das Escrituras mirrada, raquítica, uma Bíblia que se tornou sinal de amuleto, sinal de patuá para muito crente que é ignorante na palavra. Às vezes você vai na casa de algum irmão evangélico e encontra a Bíblia aberta no Salmo 91. Meu irmão, não faça isso na nossa comunidade, por favor. Não deixe a sua Bíblia aberta no Salmo 91, porque o Salmo 91 não faz diferença nenhuma se ele não estiver dentro do seu coração. A Bíblia é papel, a Bíblia é folha, a Bíblia é brochura, é comercializada, ela é impressa em gráficas. A Bíblia que nós temos, esse rolo sagrado, se não for lido, se não for visto pelo nosso coração, é um mero livro que nós mal utilizamos, é um mero livro que não tem efeito nenhum. Uma vez nós estávamos numa situação de uma pessoa que estava possessa de um espírito maligno, e tinha alguns irmãos orando, e chegou um mais espiritual que os demais, e com a sua Bíblia embaixo do braço, daquela grande de estudo, talvez com notas de rodapé do fulano de tal,
Ele chega naquele momento, não, dá licença, dá licença, dá licença. Ele coloca a Bíblia na testa da pessoa que estava possessa e faz assim: em nome do Senhor Jesus e pela sua palavra eu ordeno, saia! E puxou a Bíblia como se a Bíblia tirasse o espírito maligno. Bíblia não é amuleto. Bíblia não é um patuá, não é uma mandinga. Tem gente que antes de sair para o trabalho pega a Bíblia e dá uma balançadinha nela assim: ô Senhor, fala comigo hoje. Fala comigo, Senhor, Deus, eu preciso falar da sua palavra. Ô Deus, me ajuda. E ele abre a Bíblia assim. Isso não é leitura da Bíblia, irmãos. Isso aí é mandinga, é macumba de crente. A gente não lê a Bíblia abrindo ela a esmo. Nós não lemos a Bíblia chacoalhando, até porque isso pode dar errado. Uma pessoa uma vez foi chacoalhar a Bíblia e abriu assim, falou: fala comigo, e abriu na parte que diz assim: e Judas saiu e foi se enforcar. Aí o cara falou: meu Deus, essa palavra não é para mim. Confirma, Senhor, fala comigo de novo. E ele abriu na parábola que fala do bom samaritano: vai tu e faz o mesmo. Oh Deus, não dá certo isso de abrir a Bíblia, irmãos. A Bíblia é um livro, nós o lemos, nós não trabalhamos com mandinga, nós não deixamos no comércio no Salmo 91. O máximo que a sua Bíblia aberta no Salmo 91 pode fazer é amarelar a página do Salmo 91, mais nada. No nosso seminário, no primeiro dia de aula, um professor fez uma dinâmica que nos escandalizou a princípio. Ele pegou a todos nós e perguntou: todos trouxeram suas Bíblias? Eu falei: é lógico, seminário teológico, é lógico que a gente traz a Bíblia. Eu estava com a minha Bíblia sobre a minha carteira, e eu já levantei a mão, meus amigos também, e ele falou: tragam todas suas Bíblias aqui. E ele colocou em cima da sua mesa de professor. Ele se levantou e pegou cada Bíblia e falou: de quem é essa? E um levantava a mão: é minha, e ele jogava no lixo. Ele pegava outro: de quem é essa? É minha, e jogava no lixo. E aí a gente ficou escandalizado com aquela atitude. Tinha irmãos já falando assim: Senhor, vai vir fogo do céu na vida desse camarada, vai queimar ele do cabeça até o plano dos pés. Aí nós falamos: professor, você está traindo maldição na sua vida, não se maltrata a palavra de Deus assim. E ele disse: vocês estão escandalizados? Nós dissemos em uníssono: sim, professor. E ele falou assim: pois é isso que vocês fazem com a Bíblia de vocês na vida de vocês. Ela se torna um lixo quando não se lê. Quantos de vocês já leram a Bíblia pelo menos uma vez antes de pisar no seminário teológico? Quantos de vocês têm uma vida espiritual com Deus de 3, 4, 5 anos e leram a Bíblia uma vez pelo menos? E toda a sala começou a ficar inquieta com aquela palavra. E é verdade. A Bíblia é um livro sem eficiência se ele não passar pelos nossos olhos e pelo nosso coração. Você entendeu? Você pode ter ela em cima da sua mesa e ela pode não te trazer bem nenhum. Se ela for lida e passar por esse processo, olhos, mente e coração, é aí que o milagre acontece, é aí que a obra se realiza. O Salmo 91 aí é verdade na sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, dirá: o Senhor é o meu refúgio. Olha só, aí sim tem efeito. Essa é a Bíblia do desprezo, a Bíblia escondida, a Bíblia perdida. Uma vez, um pastor amigo meu foi fazer uma visita para uma irmã da igreja. E ele chegou para essa irmã e tomou o cafezinho, comeu o pão de queijo, conversa vai, conversa vem, estava todo mundo muito feliz, e de repente ela falou assim para ele. Ele falou assim para ela: irmã, eu gostaria de fazer uma oração com você. Pois não, pastor, pode fazer, mas eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus com você. E aquele pastor nunca levava a Bíblia no interesse de saber se os irmãos tinham a Bíblia em casa. Então ele falou para aquela irmã: eu queria ler um trecho da palavra de Deus com você, mas eu queria ler na sua Bíblia, porque eu não trouxe a minha. E aquela irmã então falou assim: a Bíblia? A Bíblia. Espera um pouquinho, pastor. E daqui a pouco ele vai e escuta o barulho de porta batendo do guarda-roupa. Pá, pá, e abre porta, e puxa a gaveta, e não sei o que, e cai alguma coisa lá no outro quarto, ela pura de... Já vai, pastor, espera só um minutinho. E vai e puxa não sei o que, a Bíblia não acha. Daqui a pouco ela vem com a Bíblia e entrega na mão do pastor. E aí o pastor, quando abre a Bíblia, tem um óculos dentro dela. Aí a irmã olha e fala: meu óculos, fazia 1 ano que eu tinha perdido ele. Aí o pastor entendeu o porquê que aquela irmã estava precisando de uma visita naquele dia. Porque a palavra não era verdade na sua vida. Quantos de nós não esquecemos essa palavra? Tem um vídeo que é muito chocante, eu vou apresentar para vocês agora. Que isso sirva para nós como lição. Esse vídeo dura 1 minuto, mas ele marca o meu coração. Porque nós temos todas as traduções possíveis da Bíblia. A gente tem ela com recursos inimagináveis. Mas infelizmente, nós não damos o devido valor. Olha só esse texto, esse vídeo que eu quero apresentar para você agora sobre a importância da Bíblia. Veja só, um povo que não tem a Bíblia, como reage diante dela.
帮助我们的弟兄姊妹，他们的血和力倒出来的。这是我们教会这个时候最需要的，这是我们最需要的时候。Som. Você viu só? No começo está escrito em inglês: os irmãos chineses, cristãos chineses, quando recebem a Bíblia pela primeira vez. E depois aquela mulher, quando abraça a Bíblia, ela diz: isso era o que mais tínhamos necessidade. Era o que mais a gente precisava. Você viu que vídeo chocante? Quando abre-se uma mala que veio contrabandeada, contrabandeadores de Bíblia existem em lugares onde o Evangelho onde o país é fechado ao Evangelho. Quando eles abrem aquela mala, você viu a intensidade com que eles se aproximam daquilo? E a sua Bíblia? Qual foi a última vez que você a consultou? Qual foi a última vez que você abriu? Porque quando você não abre a Bíblia, você gera na sua vida um estereótipo de analfabetismo espiritual. Crente que não lê a Bíblia é analfabeto espiritual. Com todo respeito, não se sinta ofendido, mas um cristão que não lê a Bíblia, que não conhece a história de Deus para ele, é um analfabeto espiritual. E eu tenho uma boa razão por que talvez você não leia a Bíblia. É como você encara. Quantos aqui já ouviram dizer que a Bíblia é o manual de vida do crente? Já ouviram dizer? Quantos? Levanta a mão só para eu saber. A maioria de vocês. Tudo bem. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você comprou um smartphone. Aí agora veio com o manual. Samsung S não sei o quê. iPhone S não sei o quê. X. Aí você comprou e abriu a caixa. Você falou: a primeira coisa que eu vou fazer é ler o manual de instrução. É isso? A hora que acabar o culto hoje, você está doido para ler o manual de instrução da batedeira? Você quer chegar na sua casa e logo pegar o manual de instrução do seu último aparelho de televisão? Não, gente. Ninguém se sente empolgado para ler o manual de instrução. Mas se eu dissesse para você hoje que o seu marido deixou uma carta de amor para você na caixa do correio, e quando você chegar lá, você vai ver essa carta de amor que ele escreveu pensando em você. Talvez você se levantasse daqui agora e iria lá para buscar. Ou não via a hora de acabar o sermão, fala: pastor, termina o sermão logo, vamos, agiliza, porque eu quero ver a carta de amor que meu marido me escreveu. A Bíblia não é manual de instrução. A Bíblia é a carta de amor que Deus escreveu para você. E eu espero que você esteja empolgado para saber o que Ele tem a dizer a seu respeito. Que você esteja empolgado para saber o que Ele diz a respeito da sua vida e do que Ele fez por você. Porque isso é Bíblia, não é manual, não é frio. É um relacionamento de Deus conosco através da carta de amor que Ele deu a cada um de nós. E se você não lê, você se torna analfabeto das verdades espirituais que ali estão contidas. Onde mais você vai encontrar verdades da palavra de Deus, querido? Onde mais? Nos televangelistas? Nos pregadores de púlpito? Eles podem cometer erros e desvios doutrinários, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela se sustenta. Deus fala através da sua palavra e baseia tudo o que Ele faz no nosso meio através da sua palavra. Diz Isaías 55, assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia. A palavra de Deus. Por isso que quando nós falamos aqui alguma coisa, os irmãos dizem amém, glória a Deus. Isso não é coisa de crente pentecostal não, irmão. Isso é de quem entende a palavra. Às vezes a gente está falando de algo, uma verdade espiritual tão linda, e você fica com cara de sapo e boca de mosquito. Uma verdade de Deus sobre a sua vida, o pregador ou o homem de Deus está dizendo: Deus preparou essa noite para trazer um milagre na sua vida, e você fica assim. É a palavra de Deus sendo ministrada. O Deus que fez milagres no passado é o Deus que faz milagre hoje. Aí está vendo? 6 já entenderam, 7 mais ou menos. E assim vai. Por isso que quando eu falo amém, glória a Deus, aleluia, eu estou dizendo: é isso mesmo, essa é a palavra de Deus, não vai voltar vazio, eu me aproprio dela. A palavra de Deus tem que fazer parte do nosso coração, senão a gente se torna analfabeto. Agora, se você criar um sistema de aprendizagem da palavra sem a palavra, como é que se sustenta? Você vai na escola, senta na escola e não tem material escolar, não tem caderno, não tem apostila, não tem projeção, não tem nada. Aí tem um professor lá que fala durante 30 minutos e fala: olha, as cruzadas aconteceram assim, veja comigo esse slide, como foram as cruzadas marítimas, veja só como foi o período da história moderna. E aí acabou 30 minutos, irmãos, vamos embora agora que acabou a escola. Como é que se aprende? Sem apostila, sem a leitura, sem o exercício. E é o que a gente está tentando fazer na igreja.
Isso tem tornado uma comunidade, ou melhor, uma comunidade brasileira de evangélicos analfabetos. Você já viu o prejuízo do analfabeto? Ele não consegue pegar uma placa de trânsito, ele não consegue pegar um ônibus, ele não sabe ler que bairro que é aquele. Ele chega na cidade de Londrina e, se ele é analfabeto, ele não sabe se é Jardim Edi, ele não sabe se é Jardim das Palmeiras, ele não sabe onde é. Meu Deus! O analfabeto não consegue se situar, não consegue aproveitar promoções, ele se sente inferior, ele se sente isolado, ele não tem ousadia, porque o mundo para ele é indecifrável. E para muitos na igreja, a vida espiritual ainda é indecifrável, um mistério, porque não sabe identificar pelo viés da palavra. Sem a alfabetização bíblica, nós somos uma comunidade fraca, frágil e pobre. Vai encher de gente para ouvir um bom pregador, para escutar uma boa música, mas não tem solidez o suficiente para preservar ou perseverar através da palavra. Veja só, há um prejuízo em ser analfabeto funcional ou analfabeto nos dias atuais, e há um prejuízo em ser analfabeto espiritual. Que prejuízos são esses? Primeiro, o analfabetismo espiritual, ele gera imaturidade. Por quê? Porque a Bíblia que amadurece o crente, irmãos. Não. Se você estava pensando que era um grande evento, um grande mover, você está enganado. Ah, pastor, mergulhando nas águas tranquilas, aí sim o negócio acontece. Está enganado. Se você acha que é o estudo bíblico dominical, na escola dominical, ou a pregação do pastor domingo à noite, você também está redondamente enganado. O que traz maturidade à vida do cristão, sabe qual é? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, proveitosa, para objetivo de ensinar, repreender, corrigir, instruir, para que o homem de Deus seja completo, seja capaz e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia amadurece o homem, a Bíblia amadurece a mulher, a Bíblia nos formata aos projetos e aos propósitos de Deus. É a Bíblia que nos sustenta, irmãos. E isso é dito por Paulo a Timóteo, dizendo: Timóteo, presta atenção, cara. É a Bíblia na sua comunidade, é a Bíblia na sua igreja, não é o seu palavrório, não é a sua verborragia, não é o seu vocabulário, é a sua palavra, é a palavra de Deus em você. Toda a Escritura é útil, toda. Portanto, eu quero trazer essa reflexão. Quem não conhece a Escritura é imaturo. E quantos crentes bebês nós temos por causa disso? Olha só. Quanto a isso, diz o autor de Hebreus, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, lentos. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios básicos. Não estamos falando de crescimento básico, beabá, os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite, IPI de Sertanópolis, porque ainda são crianças. Não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, para gente madura, os quais pelo exercício constante, grave essa palavra, exercício constante, tornam-se preparados para discernir tanto o bem quanto o mal. Quem não é alfabetizado nas Escrituras, não é maduro espiritualmente. Pode ter ministério, pode ter cargo, pode ter 30 anos de igreja, pode ter certificado de batismo, mas quem não conhece as Escrituras é imaturo. Isso prova, mais cedo ou mais tarde. Isso se reflete pelo palavreado, se reflete pelo comportamento. Irmãos, esses dias eu estava num lugar e vi um membro de uma outra igreja evangélica, e eu olhei para o comportamento daquele membro, para o estilo de roupa que estava vestindo aquele membro, olhei para o palavreado daquele membro, para o estilo de vida, pela fofoca do membro, e eu falei: meu Deus do céu, como deve ser a igreja desse membro? E naquele momento o Espírito Santo falou para mim: você também tem uma igreja, né, para pastorear, lembra disso? E eu fiquei imaginando: meu Deus, será que nós temos crentes maduros, que ficam quietos ao invés de fofocar? Que se vestem corretamente, se comportam pelo jeito sério da palavra de Deus fora daqui? Será que a gente tem gente madura, que testemunha o bom evangelho através da sua vida, que pede perdão quando erra? Eu comecei a pensar a respeito disso, porque quando nós somos ausentes da palavra e analfabetos bíblicos, é imaturo. E aí o pastor pode pregar, e aí, quem é gentil? É uma pessoa gentil, é uma pessoa alegre, feliz, amigável. Meu Deus, irmãos, vamos começar do zero de novo então? E eu estou disposto a começar do zero, porque nós não podemos tolerar, irmãos, que a nossa comunidade, que está crescendo em número de pessoas, crescendo em serviço,
em notoriedade no reino de Deus, que nós estamos crescendo. As pessoas têm falado da nossa comunidade, bem e mal, né? Alguns afrontando inclusive, mas têm falado. Não é possível que nós sejamos uma comunidade de analfabetos bíblicos, que chegam a esse lugar e não têm as escrituras como regra de fé e prática. Imaturos, crianças, bebês chorões, um berçário espiritual criado numa igreja onde as pessoas se acostumam com a palavra do pregador. E se amanhã o pastor Denis não estiver aqui? E se amanhã não houver um estudo bíblico, uma pregação com data show e slide? E se amanhã não tiver as ilustrações que a gente usa? Você vai preservar a sua fé e vai continuar maduro na sua prática espiritual e no seu serviço no reino? É uma boa pergunta, porque se você baseia o seu cardápio apenas na pregação do pastor Denis, ainda não é suficiente para ser chamado um cristão maduro. O que mais que produz? Bom, vamos lá, por escalas. Analfabetismo produz imaturidade. Imaturidade produz erro. A gente está no nível mais baixo agora. Olha só o que Jesus diz aos discípulos. Jesus respondeu àqueles caras que provaram ele naquele lugar. Vocês erram, porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Erram. Erros cruéis. Os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim, é o seguinte, Senhor, teve uma mulher e ela ficou viúva do seu primeiro marido. O segundo veio e a possuiu, e esse também morreu. E veio um outro também, a possuiu, e esse também morreu. Ela teve um quarto marido, e depois esse morreu. Senhor, lá no céu, quem vai ser o marido dela? Jesus fala assim, gentil? Pessoa gentil, amável? Não, vamos começar de novo. Vocês erram, porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Erram, porque deixam o salmo aberto no Salmo 91. Erram, porque colocam o copinho de água em cima da televisão, do rádio, na hora da oração do pastor. Meu irmão, isso não é bíblico, sabia disso? Existe um membro, existem algumas pessoas que já me falaram a respeito de uma desordem bíblica chamada primícias. Primícias, no Antigo Testamento, era dada para os levitas, eram os homens da igreja, os líderes da igreja. Ou seja, depois de toda a colheita, as primícias eram dadas aos levitas, porque os levitas eram sacerdotes do templo, e depois o dízimo era dado para o templo, para sustentar os mais pobres, o templo, e fazer a distribuição ali, e o próprio templo. Havia a lei do primícia no Antigo Testamento para o sacerdócio levítico. No Novo Testamento isso acaba. Aí, um pastorzão esperto, aliás, vários deles estão por aí, canalhas travestidos de pastores, engravatados atrás de uma Bíblia, pregando suas mentiras para se autopromover. E aí eles dizem o seguinte, meu irmão, o sacerdócio levítico é real. Toda a primícia é dada ao pastor, por isso tragam os seus valores para mim, porque eu preciso receber esse valor, e se você não der o seu dízimo, a sua oferta, ou a sua primícia para o seu líder, você está em desobediência. Sabe o que aconteceu? Os membros, por não conhecerem a Bíblia, levavam seu salário para pastores. Irmãos, a Bíblia fala que digno é o trabalhador do seu trabalho. O pastor é um trabalhador, receba salário. E a Bíblia fala que aquele que exerce o ministério atrás da Bíblia, ele é merecedor de dobrado honorário, porque ele se esforça na palavra de Deus. Agora, nós não temos o direito, como pastores e líderes, de chamar alguém para falar, deposita aqui no meu pé um valorzinho, porque eu sou seu líder espiritual. Não faça isso, não existe primícia evangélica, irmãos. E tem gente que faz isso. A gente coloca copinho em cima da televisão para tomar água abençoada. Isso é água benta, irmãos. Isso aí é misticismo, paganismo. Nem a igreja católica sabe de onde veio isso. Água benta é paganismo, vindo da mitologia grega. A água como símbolo de purificação. Meus irmãos, ignorância espiritual vem de não ler a Bíblia. Quer um outro exemplo? Uma vez veio uma irmã com uma camiseta dada um nó. E colocou na minha frente. E falou, pastor, o senhor pode fazer uma oração pela camisa do meu marido? Falei, meu Deus do céu, lá vem essa bucha agora. Aí eu olhei e falei, mas como assim, irmã? Porque eu não oro sobre peça, irmãos. Eu não acredito que se eu orar na camiseta do seu marido, no sapato que ele usa, ele vai se converter, entendeu? Ou se orar na carteirinha de cigarro dele, ele vai se converter. Ou ele vai ter nojo daquilo. Eu não acredito nisso. Porque a Bíblia não me dá espaço para pensar nisso. O misticismo e o paganismo evangélico dá. Aí ela veio com a camiseta, além de vir com a camiseta, estava com nó na manga. Aí eu falei assim, mas irmã, explica melhor isso para mim. Não, pastor, porque eu aprendi de que se o pastor, o meu líder espiritual, orar na camiseta do meu marido e depois eu desfizer o nó, o meu marido vai ser liberto do vício. Falei, olha irmã,
Eu vou fazer o seguinte, eu vou orar com você, segura forte essa camiseta aí, que nós vamos fazer uma oração forte, poderosa. Já ouviu o pastor falando isso? Oração forte, eu vou fazer hoje uma oração forte. Meu irmão, toda oração é forte, pelo amor de Deus. Essas coisas que a gente fica vendo no mundo evangélico, esses besteróis nos televangelistas, esses besteróis no YouTube que a gente assiste sem ver a palavra de Deus. Vou fazer oração forte para você hoje. Vem cá, fica em pé no seu lugar. E até muda a voz, fala num tom que ele não sabe. O cara é lá do sertão, é porta, portão, porteiro. A hora que ele começa a pregar, porta de Deus vai se abrir sobre a sua vida. Eu não consigo entender isso, tá? Tá bom, mas essa é uma outra história. Aí eu peguei, orei com ela e falei, irmã, vai na fé que o seu marido vai ser liberto do seu vício, pelo seu comportamento, pela sua atitude como esposa, e vai ser liberto pela sua oração. Agora deixa a camisa lá para lavar, porque a senhora amassou bastante ela aqui, né? Isso não dá, irmãos, isso é erro, e a gente está com um monte de prática espiritual que a gente está fazendo no erro, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí, pastor, dá para ir mais longe? Dá. Analfabetismo gera imaturidade, imaturidade vai gerar erro, e erro gera destruição. Agora eu estou no sopé do problema, destruição. Agora eu preciso olhar para o meu estado, porque quem não conhece a palavra de Deus, provoca para você, para si, destruição. Quer um texto bíblico para isso? Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Vocês ignoraram a palavra, por isso que vocês estão vivendo destruição. Meu irmãozinho e minha irmãzona, com todo respeito, se nós lêssemos mais a palavra de Deus, nós ocasionaríamos menos destruição na nossa vida. Quer um exemplo? Olha só essa enfermidade crônica emocional que você está sofrendo. Não consegue dormir, dependente de medicamentos controlados, uma angústia constante e contínua na sua vida. Se você lesse na Bíblia que se a gente não perdoar, os carrascos ficam no nosso ombro, talvez você estivesse livre dos medicamentos, vivendo uma vida mais leve, se você aprendesse a perdoar o seu ofensor, porque a própria oração do Pai Nosso diz, perdoa os nossos pecados, como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Se você entendesse nas Escrituras que perdão não é uma opção para o crente, é um dever, talvez você não estivesse tão sobrecarregado agora, com essa crise de ansiedade, com esse mal-estar constante, com essa angústia que dá um nó na sua garganta. Perdoa, meu irmão, está na Bíblia. Pare de querer vingança, pare de ficar acessando o Facebook dele, ou dela, para poder acessar o Facebook e falar, mas vai pagar, está agora na Europa, mas vai pagar um dia. Vai ver só, vai visitar a prainha lá, não sei o que, perto da Lago Tabocó lá. E aí fica torcendo para dar errado. Meu irmão, minha irmã, está nas Escrituras, se você não perdoar, você vai se autodestruir, você vai se autoimplodir, e a destruição está vindo na sua casa por falta de perdão. Quer um outro exemplo? Posso dar também. Ficou de, como é que chama mesmo aquele nome, quando a pessoa fica de, fiador. Ficou de fiador por irmão. Agora, está lá, não consegue dormir, não consegue ter uma noite de paz, está emburrado em casa, está antipático com as pessoas, está com a cabeça fervendo, porque ficou fiador de uma pessoa, a pessoa não pagou aluguel, não cumpriu com seus compromissos, e agora você está com uma dívida sobre os seus ombros que não era sua. Destruição. Acabou com a sua vida financeira, acabou com os projetos da sua família, e aí você quer culpar Deus e a pessoa que fez isso. Mas se você lesse a Bíblia fala para você não ser fiador de ninguém. Está na Bíblia. Eu não sou fiador de ninguém. E eu espero que você também tenha a mesma atitude. Porque a pessoa que é o seu melhor amigo, que é da sua família agora, que está bem, pode não estar amanhã. Você consegue arcar com todo esse compromisso? Se você conseguir, e se você estiver disposto a colocar todo o seu patrimônio em risco para poder servir essa pessoa, amém. Aí é serviço, aí é entregar, é doação, não é ser fiador. Aí é se entregar, é dar de bênção, não é ser fiador. A pessoa está destruída financeiramente. Quer um outro exemplo? Sim, posso dar também. Relacionamento entre filhos. Irmãos, relacionamento pais e filhos, relacionamentos destruídos. Esses dias eu estava com a minha esposa, e a minha esposa estava falando com a minha filha, ela ia apresentar um negócio para nós lá em casa, uma dança, e ela começou a demorar, e ela falou assim, mas filha, para com essa enrolação, você é muito enrolada. Eu falei, aí depois aquilo, sabe o que veio na minha mente? Eu falei, querida, a gente tem falado isso para a nossa filha, sempre ela é a última a sair de casa, ela é menina. O meu meninão coloca bermuda, sai com o cabelo tudo despenteado, está tudo certo. Mas ela quer passar sombra, ela quer prender o cabelo, ela quer voltar a pegar a bolsinha que ela esqueceu. Sempre a última a sair, não é? A minha filha.
E aí eu pego e falo assim para ela: você é enrolada? Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu não conheço a Bíblia, porque a Bíblia fala que as palavras têm. E aí amanhã minha filha é enrolada nas contas, enrolada na faculdade, enrolada em relacionamentos, porque desde pequeno eu dizia para ela: você é enrolada. Você já parou para pensar nisso? Eu estava fazendo isso na minha casa, irmãos, mas porque a palavra de Deus está fazendo um check-up contínuo do meu coração, eu vi, opa, é um erro, nós temos feito isso. Eu aconselhei uma pessoa que disse para mim: pastor, o meu pai me xingou um dia de burra. Eu nunca mais consegui esquecer, faz 30 anos que aquela palavra está no meu ouvido, 30 anos. Está destruindo o relacionamento pais e filhos, os sonhos das pessoas, pelas palavras. Quer mais exemplo? Tem sim, senhor. Um exemplo do relacionamento sexual. Sabe qual é o padrão de sexualidade do mundo atual? A pornografia. Sabe o que o seu marido espera de você? Espera que você faça aquelas birutices e aquelas doideiras que só uma prostituta e uma mulher de programa e uma paga para isso que poderia fazer. Aí você acha que pornografia é simples e é natural para todo mundo. E aí o camarada vem com o filme pornográfico na mente e ele vai estabelecer o padrão pornográfico de sexo conjugal. E todos nós sabemos que sexo conjugal é muito diferente do que a mídia pornográfica apresenta no mundo. Por isso, a dependência da pornografia está destruindo casamentos. Mais e mais pessoas me procuram para dizer: pastor, eu não sou feliz sexualmente. A mulher que se sente desonrada porque o marido quer que ela faça coisas que deixam ela totalmente suja e inapropriada na cama. E o homem que se sente infeliz porque a mulher não faz as peripécias que ele gostaria. Se conhecesse a Bíblia, você entenderia que não existe padrão de sexo, não existe uma forma certa de fazer. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,7, maridos, tenham relações com as suas mulheres de modo digno, relações pessoais e relações sexuais, para que não se interrompam as vossas orações. Você sabia que se você maltratar sua mulher na cama ou na vida, suas orações não são ouvidas? Está na Bíblia. E a gente está destruindo o relacionamento conjugal e a alegria da vida sexual, porque não conhecemos a Bíblia. Pastor, então o que pode fazer dentro de 4 paredes? O que a sua mulher se sentir honrada e o que o seu marido se sentir honrado. É isso o padrão. Mais um exemplo só de destruição que nós estamos causando. Agiota. Agiotagem. Canalhas que se aproveitam da dificuldade financeira de algumas pessoas. Da necessidade. Mas pastor, você pode argumentar, o banco está cobrando 10%, o agiota cobra 6%. Só que o banco não liga para você dizendo: eu conheço a sua rotina, eu sei onde seus filhos estudam. O banco não liga para você fora do horário para dizer que se você não pagar, alguma pessoa vai ter que pagar por isso. O banco não te ameaça, como esses canalhas que usam desse jeito. Irmãos, fuja da agiotagem. Porque a Bíblia diz: maldito é aquele que faz seu dinheiro a juros. Maldito! Destruição financeira por entrar nessa mentira e nesse engano. E aí, meu irmão, é uma bola de neve. Portanto, destruição não é porque a gente faz as coisas, não é porque a gente está sujeito às coisas, é porque a gente não conhece a Bíblia. Senão a gente controlaria a nossa vida, nossa organização pessoal e até as nossas palavras e comportamentos. Bom, tem muito mais, mas tudo isso está na sua Bíblia. Eu espero que você consiga acessar, assimilar na leitura diária e a prática disso. Por isso eu vou encerrar com vocês, dizendo: assim como eu chego no nível mais baixo de destruição, quando eu não conheço a Bíblia, eu também posso ter a opção hoje, não importa como é que você está aqui hoje, meu irmão, não importa o ponto que você chegou no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida emocional, não importa, o importante é você saber que se você quiser pegar o caminho contrário, é possível. O primeiro degrau que você vai subir é o exercício. Já subiu a escada? E vamos lá então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, vamos fazer step, vamos subir, mais um, 1, 2, 3, 4, vamos subir mais um. Você pode fazer isso, mas não é fácil. Você acha que é fácil? Eu te digo que não é, porque olha o que aqui a Bíblia diz. Naquele texto que eu li com vocês sobre crianças, olha o que a Bíblia diz. Que se para você quer ser maduro e adulto, é necessário exercício constante. Tem que exercitar. Não é fácil não, mas eu vou exercitar. Eu vou praticar. E olha o que Paulo diz a Timóteo, no segundo livro de Timóteo, primeira carta, capítulo 4. Se você transmitir essas informações aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e velhas, e
Exercite-se na piedade. Exercite-se na piedade. O exercício físico para pouco é proveitoso. Bom, a gente sabe que o nosso dia precisa bastante, né? Mas ele está falando na cultura grega, dos palestros, que era o lugar de exercício, ou as academias gregas, né? O exercício físico para pouco é proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Eu quero dar um zoom com você agora nesse texto aqui. Nesse texto, tem uma palavra, exercite-se na piedade. O que significa isso, pastor? Vamos lá? Exercitar-se na piedade. Primeira coisa, piedade vem da palavra grega que significa eusebeia. Eusebeia é uma palavra que é relacionada à deusa da devoção no mundo grego. No panteão grego tinha todos os deuses, Zeus, Afrodite, Mercúrio. E aí, de repente, nós vamos encontrar a Eusebeia. A Eusebeia é a deusa que leva até os deuses, entendeu? Ela é a deusa do trilho, do caminho. Você vai pela Eusebeia para atingir e oferecer sacrifícios aos outros deuses. Todas as pessoas que adoravam os deuses e eram devotos a ele, tinham que praticar a Eusebeia, a deusa da devoção, a deusa da entrega, a deusa da prática espiritual. O que isso significa para nós? Paulo pega a cultura grega de uma maneira muito inteligente. Ele diz, você sabe o que é a Eusebeia? Todo mundo fala, sabemos. Então pegue a Eusebeia, que é o caminho, e exercite-se nisso, na palavra de Deus. Não é a deusa grega, é o caminho da devoção, a trilha, o projeto de espiritual, de prática das verdades espirituais. Paulo está dizendo, assim como os gregos usam a Eusebeia para chegar aos seus deuses, nós encontramos a nossa Eusebeia, onde? Qual é o caminho que nós encontramos na nossa Eusebeia? A palavra de Deus e a oração. A Bíblia e a oração é a nossa devoção a Deus, irmãos. É o nosso caminho de entrega. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. O que mais você vê nesse texto em destaque? Exercite-se na piedade, na Eusebeia, na devoção, na entrega total das práticas espirituais. O que mais você ouve? Vê aí? Olha lá. Exercite-se. Essa palavra significa seautou. Seautou é a palavra que vem do nosso português automático, autossuficiente, e significa então autoexercício. Meu irmão, minha irmã, atenção agora. A prática espiritual da oração e da leitura bíblica é sua, não é do pastor. A devoção é diária, constante, contínua. E quem é o responsável por isso? Você. É porque eu não tenho estudo da escola bíblica, é o que eu queria. É você que tem que criar o seu cardápio de nutrição. É você que tem que ler as escrituras. É você que tem que passar tempo em oração. Esse é o caminho da Eusebeia, Bíblia e oração. Você quer fazer BO na polícia? Que tal você fazer um BO na sua casa? Bíblia e oração para o seu problema. Antes de levar as coisas para o fórum, antes de resolver na força, faz um BO na sua vida particular. Leia a Bíblia e faça oração, para você ver se as coisas não mudam na sua história, e o seu jeito de encarar as realidades não se transformam. Minha palavra para você essa noite é Eusebeia. Exercite-se na Eusebeia, exercite-se na palavra, na oração, no caminho da devoção, porque senão, irmãos, nós estamos aqui sem um propósito definido de prática. E todo exercício produz o quê? Saúde. Quer um exemplo disso? Se você começar a se exercitar hoje, vai trazer uma saúde, uma vida abençoada. Olha o que Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho. Depois de olhar para si mesmo, sai e esquece a sua aparência. Quantas vezes já aconteceu isso? Você esqueceu do seu narizão grande, da sua sobrancelha torta. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quer ser abençoado, meu irmão? Quer ser abençoada, minha querida? Sabe qual é a prática? Pratique a palavra. Exercite-se na Bíblia e na oração. Porque a Bíblia tem uma promessa, que você será feliz naquilo que você fizer. O Salmo 1 diz isso, lembra? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes medita na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque tem prazer nela. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que faz, prospera.
Sabe como é que você vai prosperar? Não é fazendo campanha na Terça da Esperança somente, porque aqui você está orando com a gente. Não é fazendo boas administrações financeiras. Sabe como é que você prospera? É lendo a palavra, porque tudo que você fizer, você prosperará. É uma garantia da Bíblia. Você crê nisso? Amém? Tudo que você fizer agora, a partir de hoje, exercitando-se na palavra, vai prosperar pela palavra de Deus que é liberada sobre a sua vida. 7, 8, vocês entenderam novamente. Pô, vou dar uma opção para vocês que não entenderam. Tudo que você fizer hoje, a partir de hoje, na palavra de Deus vai prosperar. Amém. Agora acho que a gente pode caminhar. Então a dieta espiritual de hoje é a leitura bíblica. Pratique e faça isso. Exercite-se, porque isso vai trazer saúde para você. Mas eu queria encerrar essa mensagem com um desafio. É tão bom ser desafiado. E eu tenho sido desafiado pela palavra de Deus e por essa comunidade, a pensar meu pastoreio e repensar minha liderança todos os dias que eu aqui estou. Ser pastor em Sertanópolis é um privilégio que Deus me deu e que tem me feito amadurecer tanto na palavra. E eu quero compartilhar com você esse desafio que Deus colocou no meu coração hoje. Esse desafio se chama Desafio 4x4. Só que esse desafio que você vai entrar, não é por uma semana nem por um mês. É pela vida toda. Está disposto? Pastor, 21 dias de jejum já quase acabou comigo, pela vida toda. Sim, esse desafio, a partir de hoje, vai ser para o resto da sua vida. Não é quando virar o ano, tá? Não é dia 1º de janeiro, não. Quando todo mundo fica feliz, animado para começar um novo ano. Ano novo, vida nova, Bíblia nova. Não, não, não. Hoje, agora, quando você voltar para a sua casa, o desafio 4x4 vai começar hoje e não vai acabar mais, nunca mais na sua vida. E você vai ser um crente saudável, maduro e cheio do Espírito Santo. Sabe como é que chama esse desafio 4x4? Por que é assim? Porque é o desafio de 4 minutos de leitura da Bíblia por 4 minutos de oração. Será que você é capaz de fazer isso? 4 minutos. Não é 4 horas, irmão. Não escrevi errado, não. 4 minutos. Pastor, mas não é muito pouco. Eu quero perguntar para você, quantos minutos você leu nesses últimos 30 anos? Se você tivesse lido 4 minutos durante 30 anos, você estaria resolvendo aí 4 de 1 milhão de minutos. Já pensou? Em 30 anos, se você lesse a Bíblia, sabe quantas vezes você teria lido? 4 por 4 minutos? Em 30 anos de crente. Sabe quantas vezes você teria lido a Bíblia se você lesse 4 minutos por dia? Quantos? 10 vezes. De capa a capa. Não é só os Salmos, como você faz. Não é só os Gênesis, quando você faz no começo de janeiro. De capa a capa. 4 minutos. É um capítulo por dia, irmãos. Quanto tempo a gente gasta em coisas periféricas? E 4 minutos de oração. Pastor, mas não é muito pouco orar para Deus 4 minutos? Quanto tempo você gastou de oração, irmão, na última semana? Você não orou na sua casa? Na hora do almoço, orei, pastor. Senhor Jesus, obrigado por essa boia, o Senhor é joia. Amém. Não deu 5 segundos. Então, é um desafio para você praticar. Imagine só, eu e a minha esposa, adoro usar esses exemplos, porque eu acho que comunica bem a nossa verdade. A minha esposa, eu tenho uma comunicação aberta com ela. Só que eu só tenho de domingo, das 19h30 às 21 horas. Então, das 19h30 às 21 horas, eu chego em casa e falo, querida, é o seguinte, hoje é o dia da conversa. Ela senta na mesa e eu começo a dizer, tem que pagar isso, o Heitor fez aquilo, a Ana tem que levar aquilo na escola, eu tenho esse problema, eu fiz isso essa semana, a gente precisa resolver isso, nós temos que proporcionar nossas férias, programar não sei o quê, nós temos que visitar nossos pais, minha prima está com problema, minha cunhada está doente. 1h30. Ela fica com o olho estatelado assim, meu Deus, esse homem não para de falar. Aí eu acabo, 21 horas, beleza? Tá bom, querido, Deus abençoe sua vida, boa semana. Segunda-feira ela vai falar comigo, licença. Na terça-feira, nada. Quarta-feira eu não existo. Quinta-feira eu estou calado. Sexta-feira nenhuma palavra. Sábado eu não disse nada para ela durante 6 dias. 6 dias. Aí domingo chega. Aí eu sento ela 19h30 até as 21 horas e digo, senta aqui, querida. E papá. Meu Deus, será que é o relacionamento que se une a respeito, que se une diante disso? Agora você imagina, eu digo assim, querida, eu só tenho 10 minutinhos agora no intervalo do meu trabalho, senta aqui, eu queria dizer para você, tem que resolver isso. Você vê aquilo lá para mim? Olha, eu te amo demais, obrigado pelo que você fez ontem. Olha, querida, eu estou assim, 10 minutos que eu gastasse por dia para falar com ela e estar perto dela. 10 minutos. Seria muito mais produtivo do que 1h30 no final de semana. É o que a gente faz todo domingo, irmãos. A gente não lê a palavra nem 1 minuto, a gente não ora nem 1 minuto, e aí chega 1h30 no culto de domingo, a gente quer falar tudo que a gente pensa a respeito de Deus.
Está na hora de a gente mudar a nossa mentalidade. 4 minutos, por 4 minutos de oração, 4 por 4. O que você vai fazer? Você acorda às 7 horas para ir para o trabalho? Você vai acordar 10 para 7. O que vai fazer diferença no seu relógio? 10 para 7. Você vai dormir 11 horas? Dorme 11h10. Que diferença vai fazer no seu sono por 10 minutos? Se o almoço é de 1h30, faça o almoço de 1h20. Que diferença vai fazer 10 minutos? Ah, mas vai fazer tanta diferença se você dedicar na palavra de Deus, meu irmão. Você vai ser um homem diferente, uma mulher diferente. Eu quero profetizar na sua vida que a sua vida não será mais a mesma. Seu casamento, sua vida espiritual, suas finanças, sua vida emocional, nada será igual se você dedicar 4 minutos de leitura bíblica por 4 minutos de oração. É um desafio para o resto da sua vida a partir de hoje. E eu não vou mais fazer esse desafio. A não ser para os novos membros que cheguem aí, precisam entender. Mas esse desafio é nosso. No site da nossa igreja vai estar todos os desafios, como fazer. Por qual livro começar? Começa pelo livro de João, depois vai lendo os outros livros. Nós vamos mostrar para você no site da nossa igreja como funciona o desafio 4x4. Ele estará lá no nosso site para sempre, até o Senhor voltar. Para que a gente aprenda que esse é o nosso compromisso. O desafio 4x4 que nós começamos hoje. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos orar? Quero chamar os presbíteros que vêm aqui à frente. O Ministério de Louvor pode subir também, que nós vamos participar da ceia do Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Pode apagar as luzes para a gente poder ter um tempo de reflexão. Senhor Jesus, esse é o nosso momento diante de Ti. Ó Deus, eu não quero pedir para ninguém levantar as mãos, nem vir aqui na frente, nem colocar a mão no coração, porque eu sei que esse é um compromisso muito sério, de ler a sua Bíblia e orar com o Senhor. No mínimo 4 minutos. E 8 minutos quando a gente faz junto à oração. Eu sei que para algumas pessoas, elas vão ficar nos 4 e nos 4, não tem problema. Isso já é um avanço para quem não faz nada até hoje. Mas outras vão ter 8, 16, 30, e vão sentir mais prazer e vão ter mais tempo para isso. Mas o Senhor sabe cada coração. Mas Pai, todos aqui essa noite, toda a nossa comunidade, sejamos desafiados à Bíblia e à oração, à prática da piedade, ao caminho da Eusebeia, que não é uma deusa do mundo atual, mas é a nossa devoção no altar do Senhor. E nós vamos nos devotar de segunda a segunda na leitura da Bíblia e na palavra e na oração. Por isso, use essa comunidade para ser a comunidade da palavra e do livro, e que nós conheçamos as Escrituras e saibamos como ela é poderosa na nossa vida. Essa pessoa que está fazendo o desafio agora, essa pessoa que está assimilando esse compromisso hoje, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. E eu profetizo sobre essa comunidade um tempo de maturidade e frutificação. Eu profetizo sobre cada vida, sobre cada casamento, sobre cada empresário, sobre cada funcionário, sobre cada filho, sobre cada pai e cada mãe, que haverá um tempo de frutificação, de crescimento na sua palavra. E nós cremos nisso essa noite, recebemos isso, e estamos desafiados pelo Espírito Santo a cumprir o nosso papel contigo, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Jesus, na noite que ele foi traído, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Semelhante modo, ele tomou o cálice e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isso foi feito por vocês em memória de mim. Todas as vezes que comerem um pão e beberem um cálice, lembrem de quem fez isso por vocês. Fui eu, disse Jesus. Participar da mesa é refrigerar nossa alma e nosso coração. Você que é membro dessa comunidade, você que participa dessa igreja ativamente, você que é batizado, você pode participar da mesa. Você que é membro evangélico de outras igrejas e está em paz com Deus e com a sua igreja local, também pode participar da mesa. Os filhos que são batizados nessa igreja pelos seus pais, receberão a ceia através dos seus pais. Você que não se enquadra nesses critérios, eu queria que você estivesse atento, para poder participar e se tornar membro dessa família e estar conosco na mesa da família Presbiteriana Independente, todo o primeiro domingo do mês aqui nesse lugar. Enquanto nós cantamos essa canção, você virá receber os alimentos, vai comer o pão, vai beber o cálice e vai voltar para o seu altar cantando essa linda canção que diz que foi pela cruz que nós fomos restaurados a nossa comunhão com Deus. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador.
Desci da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, nós agradecemos pela sua presença e louvamos ao Senhor por esse tempo tão especial. Que o Senhor nos leve para esse desafio tão precioso de andar segundo a sua palavra, e que essa semana seja uma semana nutritiva e abençoada para cada um de nós através dessa ceia. É o que pedimos
e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito esteja com você hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima semana na presença de Jesus.